Alô, irmãos, bom dia. Mais um domingo na nossa vida, dia 2 de agosto. Já passamos o meio do ano e Deus, como sempre, nos acompanhando, nos abençoando. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Hoje nós estamos aqui numa mesa, como diz a Marli, uma mesa quase redonda, e para discutir, para a gente tratar, não é discutir, mas tratar de um tema que tem sido um tema assim, muito difícil de entendimento. E, então nós resolvemos de novo nos reunir para conversarmos aqui, os professores da escola dominical. Infelizmente o nosso irmão Adventino não está conosco hoje, não deu para ele estar presente, mas nós estamos aqui, vamos estudando a palavra de Deus. Já pode ir abrindo a sua Bíblia aí, Mateus 16, versículo 19, e Mateus 18, de 15 a 20. Então, que a paz do Senhor esteja com você nesta manhã, que Deus esteja ouvindo o seu clamor, percebendo o seu interesse pelo estudo da palavra, e que o Espírito Santo traga ensinamento para você nesta manhã. Odícia, quer saudar também? Amém. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos e irmãs da Igreja Metodista do Retiro, nossa amada igreja, muito especialmente meus alunos da classe de escola dominical. Nós estamos com muita saudade, estou ansiosa para ter um fim neste confinamento social, para nós estarmos juntos, podermos estar compartilhando presencialmente, juntos, também podendo nos abraçar, nos cumprimentar como gostamos de fazer, e estarmos juntos especialmente para estudarmos a palavra de Deus. Deus abençoe a cada um, que hoje nos abençoe mesmo nesse estudo que estaremos fazendo aqui na Bíblia. A paz do Senhor, irmãos e alunos da escola dominical. É uma alegria a gente poder estar juntos novamente, para estudarmos uma porção da palavra. Eu espero que o Senhor tenha te concedido uma semana de paz, de bênção, de alegria, e que essa nova semana que nós estamos começando também seja assim. Que o Senhor, nessa manhã, fale ao seu coração, fale aos nossos corações e nos fortaleça na sua palavra, nos fortaleça na sua presença. Amém. Até que, como disse Eudícia, passe esse tempo e a gente possa estar juntos novamente. Amém. Amém. Vamos orar então, para a gente começar, conforme eu sempre falo para os meus alunos, antes de estudar a palavra, até mesmo ler a palavra de Deus, é bom a gente orar e pedir ao Espírito Santo para abrir a nossa mente e o nosso entendimento, porque, como diz o apóstolo Paulo, essa palavra é altamente espiritual e ela só pode ser discernida espiritualmente. Amém. Então vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã. Te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus bom. Te louvamos, Senhor, porque já passamos da metade deste ano e nesses 7 meses o Senhor esteve conosco. Amém. Muito obrigada, Senhor, por tudo que nós já passamos, por tudo que já enfrentamos, pelas famílias, Pai, que até já perderam seus entes queridos, mas não perderam a fé em Ti. Nós queremos Te louvar, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso amado, Tu és um Deus que cumpre as Tuas promessas, e entre as Tuas promessas está de que o Senhor estaria conosco em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Amém. E nós realmente temos experimentado Amém, esta Tua presença em nós, Senhor. Amém. Pai, muito obrigada pela igreja que tem esse cuidado, Pai, de mesmo num momento de restrição, estar ministrando a Tua palavra, ensinando a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelos pastores que nós temos, Senhor, e a quem o Senhor tem dado graça, tem dado unção, que assim continue, meu Pai.
Muito obrigada por cada membro desta igreja, Amém, Senhor, Jesus. por aqueles que não estão ainda podendo vir frequentar os cultos presenciais, porque tem sido restringido a só um grupo de pessoas, que esses também, Senhor, que não podem vir, que estejam sendo alimentados, que estejam sendo fortalecidos, que não percam o ânimo, que não percam a fé em Ti, Senhor. Amém, Jesus. Pai, muito obrigada, Senhor, por toda essa aparelhagem que nos permite agora estar ministrando na casa de cada um que se dispõe a estudar a Tua palavra. Amém, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo Misael, pela Laura, sempre dispostos a estar aqui a Teu serviço, Senhor, Amém, a Senhor. serviço do Teu reino, Senhor. Amém, E Jesus. nós Te louvamos e Te pedimos as mais ricas bênçãos espirituais na vida deles, Senhor. Agora, Senhor, dá-nos graça, Pai, Sim, a meu mim, Pai. a Marli, a Udícia, para que nós possamos entender qual é o ensino, qual é a instrução, o que é que nós precisamos hoje transmitir em Teu nome, Senhor, para que vidas sejam alimentadas, alcançadas por esta palavra, Senhor. Amém, Jesus. É assim que nós oramos desde já, agradecidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Mateus 16, 19, eu vou ler aqui o texto. Depois Mateus 18, de 15 a 20. Então vamos lá. Mateus 16, 19 diz assim: E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Agora vamos para Mateus 18, de 15 a 20. O texto diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém? Então, nós hoje vamos estar estudando um tema, como eu já falei aqui, que é um dos temas assim mais complicados. Esses textos que nós acabamos de ler são os textos mais complicados para elucidação e entendimento. Muitos teólogos eles têm divergido sobre esse assunto, sobre essa questão aqui. E as mais diversas interpretações têm sido colocadas, têm sido feitas em cima dessas palavras de Jesus registradas em Mateus 16, no versículo 19, onde ele diz: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então esta é uma discussão desse ligar e desligar, liga, desliga, é uma discussão que ela vem se arrastando há séculos. Não é de hoje. Bons teólogos de renome, teólogos conhecidos pela igreja cristã, eles têm debatido esse tema e muitas interpretações divergentes têm surgido. Essa discussão, ela envolve não só o significado das chaves do reino, porque Mateus 16, 19 começa assim, né? E eu te darei as chaves do reino. Então,
ela começa não só envolvendo essa questão das chaves do reino, que Jesus aqui diz para Pedro, que estaria dando para ele, mas também qual seria a melhor interpretação para essa aplicação desses verbos ligar e desligar as coisas no céu. Nós temos estudado, esse grupo aqui tem estudado esse assunto, mas longe de queremos fechar questão sobre esse tema, porque se os teólogos não conseguiram, né, Marli? Né, eu disse, não vamos ser nós, né? Nós não vamos nos atrever a fechar a questão, bater na mesa e falar, é isso e pronto, está acabado. Não é essa a nossa pretensão. O que nós, na realidade, queremos é trazer um assunto para despertar nos irmãos a vontade de estudar também, de aprofundar, buscar. Será que é assim mesmo? Será que é isto? Eu gosto muito da passagem de Atos dos Apóstolos, quando diz que os crentes de Bereia, eles eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica, porque os de Bereia não ficavam com aquilo que ouviam dos apóstolos, mas eles iam mesmo buscar na palavra, não é? Mais conhecimento, mais entendimento, para ver se era realmente desse jeito. Então, na realidade, o que nós queremos é isso, é despertar em você, meu irmão, minha irmã, que está participando conosco da escola dominical, despertar em você esse interesse, você ir lá e buscar na Bíblia, na palavra, em livros, na internet, onde você tiver meios de buscar e aprofundar esse assunto sobre como é que é essa história, né, Marli, de chave do reino, vou te dar a chave do reino, aí a gente vê aquelas figuras de São Pedro, né, com 300 chaves. 300 chaves nas mãos. E a gente sempre que está com muita chave, alguém fala que a gente está como São Pedro, né? Exatamente. Então, é uma ideia que perpassa o senso comum. Exato. Essa ideia de que Pedro tem a chave do céu. Exatamente. E outra coisa interessante é que, às vezes, a gente usa os termos que estão na Bíblia sem entendimento, sem ter uma compreensão pessoal, e a gente acaba fazendo criando umas teologias diferentes, né? Sim. Eu já ouvi alguém orar assim, eu ligo a sua cura no céu. Eu não consegui entender o que significa isso, mas eu penso que a pessoa estava dizendo que ela queria que eu fosse curada, alguma coisa assim. Então, usar os termos, especialmente esse tipo de termo, que é muito difícil a interpretação, que não é claro nem no contexto original, né? Talvez não tenha muito claro, talvez fosse claro para os leitores daquela época, mas não depois deles, é bastante necessário estudar. Exatamente. Enquanto a gente não tiver uma compreensão muito clara, é melhor não usar. Principalmente na oração, né? Eu vou ligar aqui. Vamos lá, Marli, já que você já começou a falar aí, fala para a gente sobre algumas teorias sobre a importância dessa liberação das chaves do reino dos céus aí, que Jesus falou para Pedro. Então, como a gente falou aqui, existe essa ideia, né, perpassa na mente, no senso comum, essa ideia de que Pedro recebeu a chave do reino, que ele tem autoridade sobre a igreja, sobre o reino de Deus, delegada por Cristo. É uma ideia que a gente tem que esmiuçar para entender. Tem muita coisa que foi pensada ao longo dos séculos a respeito disso. Essa não é uma questão que surgiu no século XXI, né? Já lá no início da igreja, essas coisas, lá nos primeiros séculos, essas questões já eram questões que perturbavam os teólogos da época. Então, a gente tem algumas ideias. Primeiro, que essas chaves do reino, elas representam a autoridade que Deus deu à igreja para aplicar leis e disciplinar e administrar a igreja. Então, as chaves do reino estariam restritas a atuação da igreja nesse sentido. Nesse sentido. Essa é uma das teorias. É uma das teorias. Então, a igreja tinha o poder de disciplinar os seus membros. Ela ainda tem. Sim. Mas a gente percebe que no início do século, por exemplo, no primeiro século, isso era muito mais evidente. Nós vemos Pedro aplicando uma disciplina que o Espírito Santo revela a ele em relação a Safira e Ananias, que mentiram. Foi uma disciplina. Então, a gente vê isso na igreja ali
quando a gente lê o livro de Atos. Mas a gente não vê isso hoje, né? Graças a Deus, não. A gente não percebe isso muito claro hoje. Outras pessoas afirmam que essas chaves representam a autoridade de Deus para a igreja pronunciar o perdão dos pecados, como está lá em João 20, 23. Se alguém quiser ler aí o texto para ajudar. Eu vou ler, Marli. Vou ler para esclarecer. que os irmãos possam entender a colocação aí. João 20, 23, está dizendo assim, há aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Então, a ideia está baseada nesse texto. E aí, isso pode nos encher de uma certa arrogância, né? Eu posso te perdoar, eu posso reter os seus pecados. A gente precisa compreender tanto o ensino, né? A doutrina do perdão e do pecado no todo da palavra de Deus, para a gente não achar que eu vou perdoar o Diz e ela vai ficar perdoada. Se eu não perdoar, ela não vai ser perdoada. Esse é um texto sozinho que a gente precisa ler o contexto dele, precisa ler o contexto das doutrinas que estão envolvidas nele, para a gente não cair, talvez, em algum erro maior, né? Mas essa é uma teoria, a gente está falando aqui de teorias. São as teorias que surgiram. Né, a outra teoria que a gente tem é que essas chaves representam a oportunidade dada à igreja para conduzir pessoas ao reino dos céus por meio da pregação na mensagem de salvação que se encontra na palavra de Deus. Isso a gente vê lá em Atos, do capítulo 15, versos 7 a 9. A autoridade que a igreja tem de pregar o evangelho, de anunciar a salvação. Você vai ler? Essa passagem ela é até bem conhecida, é quando Pedro se levanta e ele fala isso, né, que Deus tinha elegido ele para pregar aos gentios, né? Tinha dado a ele essa autoridade. De sair e pregar a palavra aos gentios. Então, assim, essas teorias vão sendo levantadas, mas elas não desaparecem. Às vezes aparece uma mais forte nesse momento, outra, mas elas estão todas convivendo juntos na história da igreja. Aí é por isso que a gente precisa buscar o entendimento da palavra, a direção do Espírito Santo, a revelação que só o Espírito Santo pode dar para a gente não inventar uma outra teoria pior que essas ainda, talvez. Depois a gente vai até ver assim, os enganos, né, dessas teorias aí. A Aldísia vai falar então para a gente agora, porque a Mali falou sobre a teoria do significado das chaves do reino. Agora, Aldísia, fala para nós aí o significado, as teorias que tem sobre o significado de ligar e desligar, conforme está aí. Na apostila aí. Mas eu até gostaria de falar também ainda alguma coisa sim, mais, sim, perfeito. Claro. Acrescentar alguma coisa que eu fico assim, é um texto que eu prezo muito, esse de Jesus parando para perguntar aos discípulos o que o povo diz que eu sou. Quem eles dizem que eu sou? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então tá. Então, aguarda um pouco, porque nós vamos falar sobre isso. Tá, então você me dá a oportunidade para eu falar. O ligar e o desligar, existem também algumas teorias diferentes. Né? A gente encontra estudos que explicam de uma maneira e outros de outra maneira. Como a Cileia disse no início, nós não fechamos questão. É lógico. Eu não sei dizer assim, eu aceito somente esta ou somente aquela, mas vamos estar esclarecendo sobre isso. O ligar e o desligar, algumas pessoas entendem alguma coisa parecida com a questão de bênção e de maldição. Então, porque até baseado naquela questão lá de Balaão, com Balaque, com o rei Balaque, né? O rei Balaque vai a Balaão querendo que ele amaldiçoasse o povo, né? O povo de Deus, e diz: eu sei que é dada a você, né, a autoridade para abençoar. Quem você abençoar será abençoado. Quem você amaldiçoar será amaldiçoado. E, bom, essa questão aí.
E nós estudamos sempre que pessoas que têm autoridade sobre nós, autoridade investida por Deus, até assim, pai e mãe, eles têm autoridade para abençoar os filhos, ou até para amaldiçoar também, né? Quer dizer, uma palavra de maldição de um pai, de uma mãe sobre o filho, tem um peso muito grande, porque aquela criança, aquela pessoa está debaixo da autoridade, né, do pai ou da mãe, e de outras autoridades. Então, nós vemos muitas pessoas que vivem toda a vida carregando com uma palavra de maldição, uma maldição sobre a sua vida, por causa de alguma coisa que foi dada lá atrás, que foi ministrada sobre a vida dela. E nós, como servos de Deus, né, como servos de Deus, temos a autoridade de ministrar, fundamentado na palavra de Deus, que é soberana, que é maior que tudo, que tem, né, nós podemos, fundamentados na palavra de Deus, ministrar aquela quebra de maldição, ministrar a bênção de Deus sobre aquela vida, sobre aquela pessoa. Então, eu desligo esta maldição. Essa é uma teoria. Estou dizendo que é uma teoria. Eu desligo esta maldição, porque quando a pessoa amaldiçoou, o entendimento é que isso foi ligado no céu, essa maldição. E agora eu desligo esta maldição para que a pessoa seja abençoada. Para que, mas tem mais uma outra teoria aí, sim, que a gente já viu aí, que são as pessoas adeptas da teologia da prosperidade, né? Esta é até difícil de mencionar, porque é como a Marli disse, né? Eu ligo no céu a sua cura, né? Alguma coisa assim. Eu ligo. Eles não falam ligo, eles falam eu determino. Eu determino. Eu determino a minha cura agora, né? Eu determino a sua cura, eu determino a sua prosperidade financeira agora, eu determino essa bênção na sua vida, então eu estou ligando isto no céu. Isso é a teoria, né, daqueles que seguem a teologia da prosperidade, né? Essa então, daí é um problema sério, né, Marli? Porque dá uma ideia de que você está mandando no céu, né? Eu penso que é sempre uma falta de entendimento da palavra. Sim. E do lugar que nós temos em Deus e de quem é Deus na nossa vida. Sim. Então, é sempre um entendimento equivocado, eu diria. Eu penso também que uma das questões que mais traz problemas, né, nessa questão do ligar e desligar é o próprio significado desta palavra em língua portuguesa. Né? Nós também vamos ver daqui a pouquinho. Porque a língua portuguesa, ela traz um significado que não tem sentido. Quando alguém fala, eu ligo a sua cura, na minha cabeça vem ser um conector, como se fosse uma tomada. Sim. Então, como é que é isso? Porque em língua portuguesa, nós não temos um significado. Essa palavra não tem um significado muito claro para a gente. No texto que nos dois textos que aparecem. Interessante que eu achei também que só Mateus fala sobre isso. Nenhum dos outros 3 evangelhos usam essa palavra de Jesus aparece. Eu acho, eu acho muito interessante isso, porque Mateus escreveu para um público específico também, né? Seu evangelho tinha uma direção específica. Então, eu acho essa particularidade também muito boa da gente prestar atenção quando a gente lê esse texto. Mas já que depois a gente vai falando então, dessa questão de vamos seguindo, porque aí a gente não perde o fio da meada aqui. Porque quando a gente ouve, por exemplo, né, como o Dízia colocou, né, que alguns esses adeptos da teologia da prosperidade colocam assim, eu determino, cabe uma pergunta aqui, né? Será que qualquer coisa que fizermos aqui será endossada lá no céu? Será qualquer coisa?
Aí, para respondermos essa pergunta, nós temos de entender os equívocos quanto à interpretação de Mateus 16 e 19 e Mateus 18, de 15 a 20. Então, sobre o entendimento que as chaves do reino dos céus representam a autoridade dada para a igreja, agora sim, agora você pode falar o que você estava querendo falar naquela hora. Sobre a declaração de Pedro, isso, né? tá aí, vai acompanhando aí. Porque eu acho muito interessante Jesus, né, colocar isso, ele desejar saber dos discípulos o que o povo dizia a respeito deles. Mas eu entendo que Jesus estava querendo chegar num outro ponto, né, mais importante para ele, que interessava mais para ele. E alguns discípulos não receberam uma revelação que ali foi só revelação, né? Do que realmente, né, Jesus estava desejando e o que era realmente importante. E eles falaram assim, alguns dizem que o Senhor é um dos profetas, talvez Elias, João Batista. Tá, tudo bem. É interessante a gente perceber que Jesus está conversando com discípulos, gente que ele está preparando. Eles estavam fazendo uma prova oral e nem perceberam. Isso. Né? Eles estavam passando por uma prova ali, por um teste. Porque quando Jesus pergunta isso, a maioria deles parece entender o seguinte: Jesus está muito preocupado com o que as pessoas pensam dele. Estão falando dele. E, na verdade, não era essa a preocupação. Não era essa preocupação. Deixa eu ler aqui, deixa eu só ler o texto para o pessoal de casa entrar aqui na passagem, né? Sim. Mateus 16, de 13 até 18. Abra aí sua Bíblia. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E aí que ele diz: pois também a você eu digo que te darei as chaves do reino. E esse negócio de Jesus ter falado isso, Pedro virou papa. Mas o que eu acho muito importante aí, muito interessante, e eu fico assim também maravilhada com a atitude de Pedro, com a postura ali de Pedro, porque os outros, ele podia até estar aí também no entendimento dos outros. Sim. Realmente, tem uns que acham que é João Batista que voltou, outro é o Elias que voltou. E tal. Mas ele foi muito além, muito acima, né? Porque eu imagino que é isso que precisa ter em nós para podermos também recebermos ordens assim de Jesus, termos esta intimidade, este conhecimento de quem é Jesus. Quem é Jesus para mim? Quando eu recebo, as chaves também do reino, quando eu tenho esta autoridade para pregar o evangelho, eu preciso falar de Jesus, não do que eu escuto, não da experiência dos outros, não do que os outros estão falando, mas qual é a minha experiência com Ele, com o Senhor, com Jesus. O que Ele representa na minha vida. E isso é que vai fazer diferença na hora em que eu estiver anunciando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Quem é? Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus, né? Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor, Ele é o Salvador do mundo, né? Então, esta experiência, este conhecimento mesmo de Jesus na sua vida, e isso é que fez diferença de Pedro entre os outros discípulos. Mas aí, Marli, então fala pra gente, aí Jesus fala assim, sobre essa pedra,
Agora você Já veio explica ela de novo, ó. essa pedra. Ela outra vez. Outra vez ela. Olha só, essa é outra declaração. Aliás, esse texto é o texto das declarações bombásticas, terríveis, impossíveis. Sobre as quais foram criadas teorias, teologias, atitudes que impactam a vida da igreja sempre, né? Sempre, Pedro faz uma declaração, né? Ele fala, que o texto diz que ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente vai ver lá João, o evangelista João, mais tarde, nos apresentar Cristo, e a apresentação que ele faz de Cristo, que ele é antes do Verbo, ele é o Verbo desde sempre, que ele esteve na criação do mundo. Essa revelação que João tem de Cristo também é tremenda. Mas naquele momento ali, que Jesus está conversando com os discípulos, o reconhecimento de Pedro de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, só poderia vir pela revelação do Espírito Santo. Só. Né? Porque todos os sinais que Jesus já tinha feito não era suficiente nem para os discípulos, nem para as pessoas que estavam acompanhando Jesus. O fato de Jesus, aos olhos humanos, poder ser considerado como um líder qualquer, porque ele andava com todo mundo, com aqueles que eram desprezados. Então, isso trazia muita confusão para a cabeça das pessoas, na questão de ele ser o Messias. Quando Pedro diz que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está admitindo que ele é o Messias, enviado por Deus, prometido por Deus, que Pedro sabia dessa promessa, porque Pedro era judeu, conhecedor da Torá, sabia que havia uma promessa. Então, ele recebe esse entendimento, e parece que é uma coisa instantânea, né? Mas não é nenhuma revelação é instantânea. Por isso que é preciso estudar a Bíblia. É por isso que a gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa se debruçar em cima desses textos difíceis às vezes. Então Pedro faz essa declaração sobre essa pedra, e aí há um jogo de palavras. Porque aí Jesus vira e fala para ele, né? Depois que ele fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus fala, Pedro, não foi você, não saiu de você. Sobre essa pedra. E aí, porque há um jogo de palavras no original, que é muito complicado, não vou nem tentar explicar, porque eu sei que tem, mas não sei explicar. Pedro, pedra solta, pedaço de pedra, rocha. Tem todo um jogo de palavras aí no original, que criou essa confusão de que sobre Pedro seria estabelecida a igreja, ou sobre a autoridade de Pedro seria estabelecida a igreja. Na verdade, a pedra é a confissão de Pedro. Isso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A pedra angular da nossa vida é Cristo, e a pedra angular da nossa vida prática é a nossa confissão de fé em Cristo Jesus e na sua obra. Eu preciso declarar isso com a minha vida, que Cristo é o Filho do Deus vivo, é o meu Senhor e o meu Salvador, e preciso viver de acordo com essa declaração para que as pessoas entendam isso. Então, o fundamento da igreja não é Pedro, o fundamento é essa declaração: Cristo, a pedra, Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre esta verdade, sobre este conhecimento, sobre esta revelação que a igreja está estabelecida. E é sobre este conhecimento, sobre esta revelação que a nossa vida deve estar estabelecida também individualmente. E aí ele diz assim, aí Jesus vira e diz: sobre este fundamento, sobre esta declaração, as portas do inferno não prevalecerão. Essa igreja, vou edificar a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, é sobre esta verdade. Enquanto a igreja estiver nessa verdade. Por isso que ela subsiste. Por isso que a igreja já passou por tantas coisas que a gente sabe através da história e vive nesse momento, momento também da história, e passa e sobrevive, sobreexiste, porque ela está fundamentada sobre esta verdade. E a verdade, interessante que a gente precisa lembrar, que essa verdade não é uma declaração escrita em algum lugar. Essa verdade é uma pessoa. Ela chama Jesus Cristo. Isso. Então, aí agora, né, Odísia, a gente pode entender o que essas chaves são, né? Eu às vezes fico pensando que chave, às vezes a gente fala assim, chave do sucesso, né? Vamos botar aqui no nosso dia a dia, né? Só para as pessoas entenderem, porque é isto, você tem que
pensar além da mera letra, Sim. né? Uhum. Além da letra, né? O que a palavra de Deus está nos ensinando. Então, nós entendemos, às vezes, assim, eu tenho a chave para resolver esse problema. Eu tenho essa chave, né? Isso. Então, Jesus está dizendo, eu te darei as chaves do reino dos céus, né? Uhum. Quer dizer, eu te darei o caminho, né? Para você conduzir as pessoas para o céu. Sim. Eu te darei... por isso, como a Marli disse, nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos ter o conhecimento da palavra, porque só através da palavra de Deus nós podemos ter esta chave nas mãos para conduzir as pessoas ao céu. Não Então, é uma chave física, né? Não é Como uma às vezes a chave. gente pensa. Não é isso. É um caminho, é uma É um- estratégia, né? É o entendimento É o mesmo. entendimento, o conhecimento, né, de quem é Jesus e de como você chega ao céu, como você tem dentro de você o reino de Deus. E como é que se chega ao céu, Marli? Hã? Como é que eu posso passar isso para as pessoas para chegarem ao céu? Primeiro, a gente precisava entender o que é céu, né? A gente usa muito a palavra céu e sempre que a gente usa essa palavra, a gente pensa num lugar assim de paz, tranquilidade, né? Um lugar diferente da terra. Diferente da terra. Mas eu penso que o céu, ela significa, ele tem que trazer para a gente a ideia da presença de Deus na em nós. Esse mundo que a gente vive, essa terra que a gente vive, nesse momento terrível que a gente vive, é céu. Tem pode ser céu, né? Tem um cântico, um hino antigo que diz: com Cristo tudo é céu para mim. Isso. Porque se Cristo está com a gente, nós temos tudo o que é necessário para vivermos bem, para alcançarmos o objetivo de Deus na nossa vida e ultrapassarmos isso. Então, o reino dos céus, eu entendo que é a autoridade de Deus. Deus governando, Deus guiando, Deus nos conduzindo. Então, como é que eu chego ao céu? Através de Cristo, só tem esse caminho. E quando eu tenho essa convicção que Pedro declarou aqui tão poderosamente, alguém pode falar assim, mas como assim? Esse mesmo homem que fez essa declaração bombástica sobre a qual a igreja está fundamentada, depois disso aqui, pisou na bola milhares de vezes. É porque a misericórdia, a graça, o amor de Deus, de Jesus, ele é muito maior do que os nossos pecados, do que o nosso pecado. Glória a Deus. Né? Então, eu penso que, quando você pergunta como é que eu falo para alguém chegar ao céu, eu digo para ela, creia em Cristo. É a pregação da palavra. Não tem Creia jeito. em Cristo. Olhe para Jesus e creia que Ele pode transformar a sua vida. Não é mudar a sua situação, eu estou falando de transformação de vida. Eu acho que a gente também faz muita confusão nesses termos. Cristo pode mudar a sua vida. Mudar a vida pode ser mudar as circunstâncias. Cristo pode até não mudar a minha circunstância, mas Ele transforma a minha vida, Ele transforma a minha maneira de ver, de crer, de andar e de esperar. Eu tenho uma esperança. Eu tenho a esperança da volta de Jesus. Eu tenho esperança de que eu vou viver para sempre com Ele. E isso move a minha vida. Então, quando eu acho que para viver no céu você precisa, para chegar ao céu você precisa disso. E você já pode viver o céu aqui. Porque o céu é essa presença. Como você lembrou, Marli, esse cântico, né, antigo que fala, né, mesmo morando numa casinha bem simples, ali é céu para mim. Com mesmo Cristo é céu para mim. Com Cristo, né, ali é céu para mim. Porque Jesus disse isto: o reino dos céus está dentro de vocês, está dentro de vós. Pois é, né? É esse entendimento. E a chave para entrar nesse reino é entender isso, que é Cristo, que é por Cristo. É. Né? A gente sabe que quando Jesus falou isso para Pedro, mas depois no capítulo 18 ele fala para todos os discípulos e para a igreja, a gente sabe que Deus ali, Ele usa a igreja para ajudar as pessoas a chegar no céu, ou pegar esse caminho, conforme a Eudícia colocou. Né? Agora,
Mas a igreja não pode determinar quem é que vai. A função dela é anunciar, não é isso? Anunciar. Porque as portas do reino, Jesus não fechou para ninguém, ela está escancarada. Qualquer um que entender isto, não é isso? Pode entrar no reino dos céus. Sim. Então a igreja não tem esse poder de impedir as pessoas de entrar no reino dos céus. De jeito Né? nenhum. Não pode impedir. Então, o primeiro equívoco que a gente vê com relação a essa questão das chaves é a existência de líderes religiosos, ou que seja Pedro ou a igreja, pensar que são detentores das chaves do reino dos céus e aqui dessa forma pode impedir outras pessoas de entrar. O segundo equívoco é pensar que Jesus deu as chaves do reino somente para Pedro. Para uma pessoa só. Não, de jeito nenhum. Nós temos a chave do Sim. reino, porque nós podemos anunciar. Nós devemos anunciar. É a nossa missão anunciar, fundamentado nas palavras de Pedro. Tu és o Cristo, o Sim. Filho do Deus vivo. E nós podemos também, temos autoridade para dizer, nesta vida de pecado que você está, que você se encontra, não é? Se você não se arrepender, se você não aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você está perdido, né? Você não entra no céu. Dessa maneira, você não... Então, nós podemos, porque temos o conhecimento da palavra de Deus, o ensinamento da palavra, né, de Deus. Marli, então agora você pode falar sobre essa palavra, né? O que desligares na terra será desligado no céu, o que ligares será ligado, mas dentro de uma compreensão de tradução que a gente tem, porque nós temos diversas traduções, e temos traduções diferentes com relação a esse texto, né? Se a gente pensar na palavra, no nosso uso normal, cotidiano, você vai num dicionário qualquer, a palavra ligar tem inúmeros significados, né? Por exemplo, você pode usá-la como, definir a palavra ligar como prender uma coisa a outra. Sim. Amarrar. Isso. Colar. Juntar, né? Uhum. Juntar ou aproximar duas coisas separadas. A gente usa o cimento para ligar as paredes, ligar as lajotas que fazem uma parede. Mas esses sentidos da língua portuguesa não parece ter sentido no texto, né? Não posso. Jesus não podia estar dizendo para Pedro que você amarrar, vai ficar amarrado no céu, vai ficar desamarrado. O que está amarrado no céu? Como é que é isso? Eu penso que a maioria das pessoas usam a palavra no sentido de conexão, né? Como eu digo assim, liga essa tomada aí. A gente usa o verbo ligar para isso também, para fazer uma conexão. E eu penso que a ideia, às vezes, é essa. Mas eu ouvi uma explicação, talvez baseada em alguma dessas muitas teorias que existem, que me pareceu razoável. Não sei se vocês vão compartilhar disso. Mas que essa palavra estaria ligada à questão de autoridade, permissão. Aquilo que já é permitido no reino, quando eu permito aquilo que já é permitido no reino de Deus, há um amém. E aí, quando eu não permito, também aquilo que não é permitido. Então, a minha autoridade como indivíduo e como igreja está submetida à autoridade que já existe, que é a autoridade de... Você tem as duas versões aí, só para a gente tem aqui duas versões que podem nos ajudar, né? A versão revista e corrigida, ela traduz assim: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Então, essa dá a impressão de que o poder está comigo, eu resolvo e pronto. Né? A versão revista e atualizada, ela traduz assim: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então, essa ideia aí da segunda tradução, ela é melhor com o texto, ela é mais compatível com o termo original, que nos dá uma ideia de uma ação
ocorrida anteriormente, alguma coisa que já existe. Já está determinado. Já está resolvido, já existe. Já existe, né? Com reflexos no presente. Então, eu só posso fazer isso porque eu estou sob essa autoridade que já existe no céu. Quem é essa autoridade que está no céu? O que a Bíblia diz sobre ela? Jesus, né? Jesus diz, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Quando ele faz a grande comissão, ele diz, foi-me dada toda a autoridade. E de, portanto, e fazer discípulos. Lembram desse texto? Então, é nessa autoridade que nós, como igreja, caminhamos. Se nós sairmos fora desse poder da autoridade de que é Cristo, a gente pode fazer umas coisas erradas aí. Não vai ligar, não vai conseguir ligar nada, nem desligar nada, né? Então, essa é a melhor tradução que a gente seria terá sido ligado, terá sido desligado, alguma coisa que já aconteceu. A melhor tradução seria essa. A tradução mais nova da Sociedade Bíblica do Brasil traz essa tradução. Né? Ela já é uma tradução que vem fazendo alguns melhoramentos nas traduções que a Sociedade Bíblica já tinha, e ela mantém essa tradução da Revista Atualizada. Terá sido ligado ou terá sido desligado no céu. Então, Jesus não está dizendo aqui que Deus obedeceria a tudo que fosse feito na terra. Né? Não, de jeito nenhum. Porque a gente precisa entender que Deus é a autoridade suprema no universo. Então, Jesus está querendo dizer que o que for feito na terra já terá sido feito no céu. Já foi autorizado. Já foi autorizado. Aí eu disse, em cima do que você falou sobre bênção e tal, a bênção que eu for lançar, ou até a maldição, né? Depende de revelação. De revelação. Revelação e conhecimento da palavra. Senão você vai abençoar, mas não foi abençoado lá em cima. E eu só recebo a revelação se eu tiver conhecimento da palavra de Deus. Perfeito. Eu penso que essa questão dessa autoridade de uma pessoa sobre a outra, né? É que teve alguém que teve a autoridade de me amaldiçoar. Vamos colocar nesse termo. Ela é quebrada em Cristo. Sim. Em Cristo, quando eu tenho essa revelação que Pedro teve, de que Cristo é o Filho do Deus vivo, que Ele morreu no meu lugar, que Ele pagou o preço pelos meus pecados, toda e qualquer maldição é quebrada. E anulada, é esta ministração que nós vamos... Porque eu sou uma outra criatura. Gente, olha só. De novo. Olha para onde que esse assunto leva. Não, isso aqui virou uma bagunça, viu, gente? Isso aqui pode jogar fora esses papéis aqui, porque virou um negócio isso aqui. Agora, olha só, olha o que me veio à cabeça aqui. Quando Deus falou ao povo de Israel, eu abençoarei os que abençoarem vocês, mas eu amaldiçoarei os que amaldiçoarem vocês. Por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre o povo de Israel. Então não adiantava amaldiçoar. Não adiantava, porque não foi ligado no céu. Por isso que Balaão não consegue. Naquele momento, Balaão, a maldição só quando Deus Balaão fala, pode ir, Balaão. Só consegue se ele se realizar. Isso. Ele falou, não posso, não tem como. Quando o próprio povo desobedece. Sim. Porque você saiu da autoridade de Deus, debaixo dessa autoridade, aí a desobediência é uma brecha. Aí o pecado entrou. Então, essa questão dessa autoridade que já existe, talvez seja o problema mais sério para a gente entender na vida, né? Que nós estamos debaixo de uma autoridade, de um Deus soberano, que não depende do que eu quero, se eu faço pirraça ou não. Ele é Deus, soberano, conduz a minha vida e conduz a história de acordo com o seu caráter, que é cheio de graça, misericórdia, bondade, que eu não posso nem entender. A igreja não impõe a vontade dos homens no céu. Ela obedece à vontade de Deus na terra. Isso. Não podemos inverter isso. Cristo no céu ratifica o que é feito em seu nome e em obediência à sua palavra na terra. Não é isso? Sim. É a conclusão que a gente está chegando aqui. Sim. É essa, não tem outra. O grande desse ligar e desligar.
talvez o grande problema sejam os textos que nós ficamos com eles separados, né? Porque, por exemplo, quando João diz assim, tudo que pedires em meu nome, recebereis. Se a gente não tiver o entendimento da autoridade de Deus, da obediência que nós devemos a Ele, que nós estamos sob a autoridade dEle, e que Ele só realiza aquilo que está de acordo com a sua própria vontade, a gente pode se frustrar. Né? A gente pode ficar chateado, falar, Deus não fez o que eu pedi, mas Ele faz o que a gente pede. E quando a gente tem comunhão, como a Odísia falou lá no início, quando a gente vai aumentando a nossa intimidade com Ele, nós vamos descobrindo o que Ele quer. Nós vamos descobrindo como Ele pensa. E nós vamos começando a querer as coisas como Ele quer. Agora você está falando assim, eu estou me lembrando um caso interessante, engraçado, que teve uma vez numa reunião que a gente estava na igreja e foi falado sobre esse texto, né? Que tudo quanto a gente pedir, né? Que Deus vai nos dar segundo a sua vontade, né? Aí o irmão falou assim, não, a gente só tem que orar, porque é só pedir que Deus vai dar isso para a gente. Aí eu lembro que foi até o Dias virou e falou assim, não, mas olha só, a palavra de Deus diz que se você pedir segundo a vontade dele. Aí o irmão virou e falou assim, assim não vale. Assim não vale. Não, é assim que vale. Tem que ser desse jeito, não é? Segundo a vontade dele. Então, o que nós estamos concluindo aqui é que esse ligar e desligar é uma ação que você promove aqui na Terra, mas que já foi, digamos, autorizada, né, ou realizada lá no céu. É desse jeito que esse texto nos leva, né, a compreensão. É essa compreensão única que a gente pode ter do texto. Eu não tenho autoridade para eu ligar. Eu vou ligar aqui. E é muito interessante que a Bíblia ela fala aqui em coisas, não fala em pessoas, né? Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Não são pessoas, né? Eu vou desligar essa pessoa aqui, né, da igreja e está desligado do céu. Não é nesse caminho. O texto é bastante complexo muito, por isso, porque muito. Esse tudo aí, essa palavrinha para nós, ela é terrível. Determinante demais da conta. É muito complicado para a gente, na nossa língua portuguesa, né? Porque tudo para a gente não tem dimensão. Mas, na verdade, eu gosto desse fechamento aqui. Em outras palavras, Jesus no céu libera a autoridade de sua palavra à medida que é proclamada na terra para a realização do seu propósito. A igreja existe. Já fecha aí, já faz as suas considerações. Para o louvor da glória de Deus. A minha vida, eu estou aqui nesse momento, vivendo esse momento da história, vivendo da maneira que eu vivo, para a glória de Deus. Amém. Eu não tenho outro propósito na minha vida, não deveria ter outro propósito na minha vida. Então, quando Jesus libera essa autoridade da sua palavra, quando ela é proclamada, é para o propósito dele. E Deus tem um propósito eterno, que vai além da minha compreensão, vai além dessa minha temporalidade. Então, por mais que eu queira entender isso, eu não consigo. Então, eu me alegro em fazer parte desse propósito eterno e que Deus tem um propósito para mim nesse tempo. Olha só, Marli, você está falando aí, eu estou concluindo aqui na minha cabeça. Por isso que não adianta você querer amaldiçoar uma pessoa, né? Às vezes as pessoas querem amaldiçoar, um irmão amaldiçoa o outro, né? Às vezes até pastores amaldiçoando as suas ovelhas. Não adianta. Porque o propósito de Deus não é a maldição, o propósito de Deus é a bênção. Né? E quando você está debaixo da bênção, da autoridade, né? Balaão nenhum consegue chegar lá. Concluiu, Marli? Você quer falar mais alguma coisa? Eu disse que quer concluir. Nós podemos amaldiçoar situações, sim, por ideologias. Isso que eu falei, por isso que eu falei que são coisas. E não pessoas. Eu amaldiçoo o entendimento baseado na ideologia de gênero. Sim. Então, eu amaldiçoo isso, porque isso é contra a palavra de Deus. Perfeito. Né? E quando a gente fala disso, de tudo quanto você pedir, né, ao Pai, em nome de Jesus, né, crede que você receberá, Jesus falando isso,
que a gente acabou chegando também nisso, no ligar, né, de ter as chaves do reino, de ter a bênção, ser abençoado, né? Eu gosto muito desse texto também, o Cileia estava lembrando aí do que o irmão falou. Agrada-te, o Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, a palavra e chave é o agradar-se do Senhor. Quando eu me agrado do Senhor, quando eu faço da presença dEle, da palavra dEle na minha vida, a coisa mais importante, quando Ele é prioridade na minha vida, então todos os desejos do meu coração estarão alinhados com os desejos dEle. Então, isso... Agora que ela falou, né? O que é o certo. Aí eu vou estar alinhada com os desejos dele. Com os desejos, né? De Deus. Porque eu me agradei do Senhor. Sim. Aí eu estou ligada, isso, né? Ligada, conectada. Então, tudo que eu pedir, todos os desejos do meu coração serão atendidos. Porque são desejos já estabelecidos por Deus no céu. Né? Isso aí. Amém, amém, meus irmãos. A gente espera que não tenha trazido mais confusão para a vida de vocês acerca desse texto. Mas eu espero que vocês tenham entendido isto, que só se liga aqui na terra o que já está ligado no céu, porque senão não adianta. E só se desliga na terra o que já está desligado no céu, porque senão não adianta. Amém? Amém. O Dias encerra com oração? Senhor, nós te louvamos de todo o nosso coração. Amém, Jesus. Como é agradável, Senhor, estudarmos a Tua palavra, compartilharmos, meu Deus, a Tua palavra, compartilharmos, Senhor, aquilo que temos aprendido, que o Senhor tem nos ensinado. Muito obrigada, amém, Senhor, muito obrigada porque temos prazer em falar das maravilhas do céu, das maravilhas da Tua palavra. Senhor, nós te pedimos que realmente, como a Cileia, né, está declarando aqui, que não fiquem dúvidas, mas se ficaram algumas dúvidas no coração de algum dos nossos irmãos e irmãs, onde quer que estejam neste momento, que o Senhor esteja esclarecendo, Senhor, porque nós pedimos mesmo ao Teu Santo Espírito, Senhor, que esteja mesmo ensinando. É o Senhor que nos ensina, é o Senhor que esclarece, é o Senhor que é dono da última palavra. Senhor, em nome de Jesus, continua também nos ensinando. Amém. A mim, ao Cileia, a Marli, Senhor, ao nosso irmão Adventino. Sim, Senhor, para que possamos estar aptos mesmo, para ensinarmos, para compartilharmos a Tua palavra na escola dominical. Sim. É nosso prazer, Senhor, estarmos estudando, aprendendo contigo, com Teu Santo Espírito, amém, para podermos proclamar as Tuas maravilhas e podermos, Senhor, estar mesmo pregando o Teu Evangelho, amém, a tempo e a fora de tempo. Amém. Abençoa cada um dos nossos irmãos e irmãs. Abençoa todos aqueles, meu Deus, que esta palavra tenha alcançado, Senhor, nesta manhã de domingo. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja completando, Senhor, o ensino desta palavra. Amém. Queremos também, Senhor, continuar aprendendo contigo. Pedimos a Tua bênção para cada uma das nossas famílias aqui e muito especialmente dos enfermos da nossa igreja, por quem temos intercedido, e queremos uma bênção muito especial para a família enlutada da nossa igreja. Senhor, em nome de Jesus, alcança, Senhor, os familiares da nossa irmã que partiu para o Senhor nesta semana, que nos trouxe tanta tristeza, mas ao mesmo tempo uma alegria muito grande, porque temos certeza do convívio dela já contigo, amém, no céu. Amém. Senhor, muito obrigada, mas continua consolando os corações tristes, Senhor, com a saudade, com a partida do nosso irmão. Nós glorificamos e exaltamos o Teu nome por tudo, Senhor, porque confiamos que a Tua vontade para as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável sempre. Oramos, amém, em nome de Jesus.
Amém, Amém. Senhor. Amém.